Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Super Malva. Vamos aqui para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, pessoal, bastante conteúdo aí, e dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal pequeno aqui, ó, feito na casa do professor, mas o importante, pessoal, essa troca de conhecimentos, eu aprendendo através dos comentários, vocês aprendendo um pouquinho do que eu sei através dos vídeos, tá? É isso aí que é importante pra gente. Então, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, a aula de hoje muito legal, muito bacana, uma temática muito legal de trabalhar, que é transversalidade e interdisciplinaridade. Tá? O que é transversalidade e interdisciplinaridade? Olha, parece palavras difíceis, né? Mas não é não. Gente, acho que uma premissa básica aí para a gente começar nossa aula é entender a diferença entre áreas do conhecimento, componentes curriculares e conteúdos. Área de conhecimento, pessoal, a linguagem, por exemplo, é uma área de conhecimento. Tá? Dentro da linguagem nós temos componente curricular, vários componentes curriculares, que seriam as disciplinas. Uma disciplina de linguagem, artes, por exemplo. E dentro das artes nós vamos trabalhar o que? Conteúdos. Pode ser teatro, pode ser pintura, pode ser vídeos, pode ser música. Então, por exemplo, área do conhecimento, linguagem, componente curricular, arte. A arte é um dos componentes curriculares de linguagem, tá? Uma das disciplinas da linguagem. E de todos os conteúdos que a gente pode trabalhar com artes, música é um dos conteúdos. Então, uma área de conhecimento, linguagem, um componente curricular da linguagem, música, artes, e um conteúdo da arte, música. Tá? Então a gente precisa diferenciar isso aí. Depois vocês anotem, né, aproveitar que é vídeo, dá para pausar, façam uma anotação, tá? Que é muito importante saber. Gente, diferença entre interdisciplinaridade e transversalidade. Interdisciplinaridade, gente, epistemologia, conhecimento. A transversalidade é o que? Didática, conteúdos. Então a interdisciplinaridade, pessoal, como que eu posso dizer? O que é disciplina? Disciplina é um conhecimento, ou seja, o professor de história, por exemplo, né, ele ensina o professor de história, o professor de geografia e o professor de português, por exemplo. Vamos trabalhar com eles a interdisciplinaridade. Então ali, cada um tem a sua matéria, só que cada um tem a sua disciplina, certo? História vai ensinar história, geografia vai ensinar geografia e português vai ensinar português. Como que a gente vai trabalhar a interdisciplinaridade com esses professores? Tá? Nós vamos pegar uma temática legal ali, né? Os três vão debater, vamos fazer, o que vocês acham de a gente trabalhar o mesmo tema? Vamos trabalhar, por exemplo, coronavírus. Eu vou trabalhar... como que você vai trabalhar com isso em português? Trabalhar com textos, né? Você passa o texto dando a informação e depois você vai trabalhar com compreensão de texto, análise morfológica, tudo que couber aí dentro da disciplina. Aí vem o professor de história, já sei que eu vou trabalhar. O coronavírus, por exemplo, ele não é uma doença atual, tanto que ele é chamado de novo coronavírus, né? Novo Covid. Ele é uma doença que já aconteceu no passado. Fora isso, teve grandes outras pandemias, como a peste negra, como a gripe espanhola. Tivemos aí, recentemente, aí, 10, 11 anos atrás, o H1N1, né? E SARS e tantas outras pandemias que já tiveram pelo mundo. Então a história vai trabalhar o quê? As pandemias, até chegar no coronavírus, que é o nosso problema atual de hoje. A geografia vai trabalhar o quê? Gente, quantos países, quais regiões do mundo que foram afetadas pelo coronavírus e tal. Então olha só que bacana, o único tema, ele serve para várias matérias, talvez até para todas. Isso seria a interdisciplinaridade. Tá? Aí você fala assim, puxa, mas o que é transversalidade então? Transversalidade, gente, é um tema, está escrito ali, ó, didáticas, conteúdos. A transversalidade é o quê? É o tema que você vai usar, que você vai perpassar por todas as matérias. Peraí, mas isso não é a interdisciplinaridade? Não. Gente, é mais simples do que parece. Interdisciplinaridade. O que é disciplinaridade? Disciplina. História, português, matemática, geografia e entre outras, inglês e por aí vai. Interdisciplinaridade é o quê? Quando você fala de inter, lembra lá do ônibus, né? Você tem o ônibus municipal e o ônibus intermunicipal. O que é o municipal? Que roda dentro da cidade. Intermunicipal, que vai, aqui no caso eu estou em Guarulhos, que vai de Guarulhos para São Paulo. Então o intermunicipal, ele atravessa município, o municipal roda só dentro. Então quando você fala interdisciplinaridade, são o quê? Gente, ele atravessa as disciplinas, ele cruza as disciplinas vão trabalhar em conjunto, tá? Transversalidade é o quê? É o conteúdo. Por quê? Porque às vezes
A interdisciplinaridade, gente, é o ato de professores trabalharem em conjunto. Ponto. Transversalidade é um tema que perpassa as disciplinas. Para o professor trabalhar junto, ele precisa do quê? Da transversalidade. Ele precisa trabalhar um tema em comum. Isso é a transversalidade. Os dois vão andar juntos. Agora, para não confundir, interdisciplinaridade. Disciplinaridade é o quê? Disciplina. As matérias. Inter, trabalhar elas em conjunto. Os professores trabalhando em conjunto. O que? Transversalidade. O mesmo tema perpassando todas as disciplinas, tá? Então, interdisciplinaridade é o conhecimento, a área, né, de cada um, a disciplina de cada um. Transversalidade é o que? Didática, os conteúdos que serão aplicados, tá? Mesmo até porque, puxa, deixa eu vir aqui no final do texto, porque tem uma coisa bem legal aqui. Puxa vida, gente, peraí, deixa eu só achar aqui, porque tem uma coisa muito legal. Tá aqui, ó, puxa, que vergonha, tava bem aqui do lado, eu fui procurar lá embaixo. Gente, quais conteúdos você vai trabalhar na transversalidade, gente? Conteúdos que ele não pode ser classificado como icônico de uma determinada disciplina, por exemplo, ética. Eu acho que a ética pertence à filosofia. Não, ué. A ética é a ética. Seja a filosofia, seja no português, na matemática, na história, não tem como definir. Saúde. Saúde eu já sei, é ciências. Não, gente, não tem um tema. Meio ambiente. Já sei, também é ciências. Ou seria história? Ou seria geografia? E agora, como é que faz? Sexualidade, pluralidade cultural, educação e trabalho. Gente, são temas assim que dá pra... Olha, tema que mais trabalha na escola, meio ambiente. Então, como que você vai definir? O português vai trabalhar meio ambiente daquela forma que eu falei, texto, análise morfológica, aquelas coisas, né? Matemática, como ela vai trabalhar o meio ambiente, gente? Olha, se você tem uma árvore, se você tem duas árvores, corta uma enquanto sobra. Olha, gente, o que vai acontecer com o nosso planeta se você tem ali você tem ali 3 melancia ali plantadas, né? Aí se você comer uma por dia, a melancia ela não nasce em um dia. Então assim, se você comer rápido aquelas melancia, você não acha que ela vai acabar mais rápido do que o tempo que ela tem para crescer e tal? Então olha só, você vai usar isso na linguagem da matemática, qualquer que seja a fórmula lá que o professor tem que ensinar. Aí você vai trabalhar meio ambiente na história. Você vai explicar sobre, por exemplo, a Revolução Industrial, que foi uma época que se consumiu demais, que degradou o meio ambiente de uma forma devastadora. E como que a gente pode cuidar disso hoje para que na nossa relação futura, porque a história não é só o passado, também fala sobre o futuro. Como que a gente pode não comprometer, gente, as gerações futuras trabalhando a sustentabilidade e tal. Como você vai trabalhar isso com geografia, gente? Trabalhando exatamente isso. Nós temos que ter uma área reservada para isso. Aqui. Mas lá na Amazônia? Não, no nosso quintal mesmo, na nossa casa. Né? Cada um procurar ali se manter cuidando do meio ambiente. Então, qualquer que seja, gente, a matéria. É um tema, por exemplo, que você pode perpassar e trabalhar. Aliás, pode não, você tem que trabalhar transversalidade. Gente, deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Falo rápido demais, acabo dando aquela coceirinha na garganta. O meio ambiente, por exemplo, é um tema que você tem que trabalhar em todas as matérias. Então, a transversalidade, aquele tema que atravessa as matérias, não importa, cada uma vai trabalhar no seu quadrado ali, o seu tema sem passar sem se interferir no tema do outro, na didática do... Puxa vida, perdi a palavra. Sem interferir na disciplina do outro professor, mas você vai trabalhar o mesmo tema. Isso é a transversalidade, é um tema que atravessa, ele atravessa, né, as disciplinas. E a interdisciplinaridade é os professores trabalhando em conjunto, certo? Nós temos que tomar cuidado para não confundir a interdisciplinaridade, gente, com pluridisciplinaridade. Porque a pluridisciplinaridade foi inclusive algo que eu mencionei aqui que eu preciso corrigir. Quando um ou dois professores se unem para trabalhar em conjunto, isso é a pluridisciplinaridade, que é o quê? Os professores trabalhando em conjunto. A interdisciplinaridade, ela tem o quê? Ela tem a mediação de um coordenador. Esse coordenador ele está acima dos professores, mas não acima como determinador de ordem. Né? Eu que vou falar o que vocês vão fazer. Não é dessa forma, tá? Você tem um coordenador acima porque ele vai fazer a ligação, porque na verdade não pode dois professores se reunir, tem que ser o grupo todo para trabalhar aquela temática. Então existe essa mediação da coordenação pedagógica. Isso é a interdisciplinaridade, tá? Quando um ou dois se junta é pluri.
Porque isso é mais de um que está se juntando para trabalhar ao mesmo tempo, mas não é o grupo todo. A inter é todos. Interdisciplinaridade é todos os professores mediados por um coordenador pedagógico, tá bom? É importante anotar isso aí, para não confundir, tá? Palavras-chave, gente, desse tema a interação, ou seja, professor interagindo, tá? Então, quando falar de interação, é interdisciplinaridade. E outra palavra-chave, reciprocidade, tá? Um professor auxiliando o outro também, tá, gente? Não pode simplesmente ali, vamos trabalhar temática, tá bom, deixa que eu me viro. Não, tem que ter a reciprocidade. Ali, um ajudando o outro, um avisando o outro como é que vai ser a aula dele no dia, para que, dentro do mesmo tema, as pessoas procurem também trabalhar o tema ao mesmo tempo ali, em níveis parecidos, tá? Que às vezes você vai progredir um pouco mais no tema, e a outra aula, o tema tá um pouquinho no começo ainda, também dá aquela destonação lá, destoa um pouquinho de uma matéria para outra. Então, palavras-chave, interação e reciprocidade. A interdisciplinaridade, pessoal, é um sistema de 2 níveis e de objetivos múltiplos. Acabei de falar isso, eu sempre faço isso em toda aula, pessoal. Primeiro eu explico, depois eu faço a leitura. É um sistema de 2 níveis, ou seja, professores mediados por uma coordenação pedagógica que está acima, mas não como autoritarismo, como mediador. E de objetivos múltiplos. Operação procedendo de nível superior, tá? Então, você tem um coordenador pedagógico que vai fazer a ligação entre os professores, tá? Na interdisciplinaridade, existe uma coordenação, ou seja, um nível acima que vai ordenar o trabalho de forma cooperativa. Então, mesmo até entre os outros períodos, né? Uma escola que nem a minha tem 3 períodos, manhã, intermediário e tarde. A coordenação pedagógica, ela vai fazer esse intermédio, ela vai fazer essa ligação, né? Entre os 3 períodos aí, para que todos possam estar trabalhando a transversalidade de uma forma igual, tá? A transversalidade e a interdisciplinaridade... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. A transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de se trabalhar o conhecimento que buscam uma reintegração de aspectos que ficaram isolados, gente, uns dos outros pelo tratamento disciplinar. Então, ou seja, naquele formato de educação que perpassou aí todo o século XX, que é a educação tradicional, em que cada um, aí entra aquela frasezinha que eu falei, cada um no seu quadrado, cada um faz o seu, ninguém se envolve com ninguém, você não se mete no meu, que eu não me meto no seu. Gente, eu passei uma situação muito desagradável há alguns poucos anos na minha escola, porque tinha uma professora lá recém-formada, e tinha um relatório de alunos que a gente tem que fazer para que ele sirva de base para o próximo professor. O professor saber ali até onde o aluno progrediu para ele dar continuidade. E a professora era nova, ela tinha acabado de se formar, ela não entendia nada, ela tinha acabado de entrar na rede, e ela começou a preencher aquele relatório e colocar situações ali que não estava batendo, né? Ela colocava, por exemplo, que o aluno evoluiu 7 no primeiro semestre, e no terceiro o aluno evoluiu 3, mas só que era uma situação que, se ele chegou ao 7 no primeiro, ele não pode ter decaído, porque ninguém deixa de, olha, ele aprendeu isso, mas ele desaprendeu no outro. Não, ele não desaprendeu. Então era uma coisa que ela tinha que ser gradual, ela tinha gradativo, ela tinha que ir melhorando. Então não podia ter aquela coisa assim, ó, ele alcançou 7 no primeiro e no segundo ele alcançou 3, não era uma coisa relativa a matérias diferentes, era a evolução. E se ele evoluiu até o 7, ele não podia ter evoluído até o 3 na terceira, porque ele não desaprendeu. E aí eu fui, né, dar uma assistência para a professora. Eu falei, olha, professora, você aqui você colocou que ele apropriou-se do saber, e aqui você colocou que ele apropriou-se parcialmente. Se ele já se apropriou, ele não pode ter perdido o conteúdo e aqui ele ter voltado, né? Então tem que tomar esse cuidado de, na hora que você coloca assim, ó, apropriou-se parcialmente no primeiro, porque aí o que ele for alcançando no segundo, você... Então eu fui daquela ajudinha para a professora, ela era nova, a professora olhou para mim e falou assim, tá, então o senhor cuida do seu trabalho que eu cuido do meu. Gente, sorte que estava no final do ano, porque a situação ficou tão desagradável. Passei aquilo para coordenação, passei para gestão, e olha, eu me meti no trabalho dela. Não, gente, eu estava ali para auxiliar, para somar, passar um pouquinho do que eu sabia, e depois eu ia aprender com ela também outras coisas. A única coisa que eu consegui aprender com ela foi que, assim, claro que eu não coloquei isso em prática, mas a única coisa que eu aprendi com ela foi nenhuma boa ação fica sem consequência.
Ou seja, quando você vê uma pessoa errando, deixa ele errar. Porque, gente, você vai ajudar, auxiliar um professor. Qual que era o posicionamento dela? Pô, professor, obrigado. Nossa, e agora? O que eu faço? Não, agora não tem problema, né? Você coloca uma ressalva ali embaixo e tal, e depois nas próximas... Não, a pessoa já era nova, ela não tinha ainda o conhecimento, ela tinha acabado de se formar, tinha acabado de entrar na prefeitura, e ela não aceitou a ajuda de uma pessoa, por exemplo, que há 15 anos ali, que sabia lidar com aquilo há muito tempo. E eu não fui lá chamar a atenção dela, eu fui auxiliar, fui tentar ajudar com um pouquinho que eu sabia. Então tem que haver essa coisa. O professor, às vezes o professor tem 15 anos, chega um ali com um ano e fala, poxa, professor, mas isso aqui, ó, a gente não pode melhorar isso de alguma forma? Todo mundo aprende com todo mundo. Quem falava isso? Paulo Freire. Todo mundo tá ali para se ajudar. Então um não sabe mais que o outro, e quando um tem um conhecimento um pouco maior que o outro, ele auxilia. Aí quando chegar num determinado assunto, aquele que aprendeu com você, ele vai poder te ajudar. Porque ninguém é detentor de um conhecimento completo, único. Então, assim, o que você hoje sabe um pouquinho mais que o outro, amanhã vai ter um assunto que ele vai saber mais com você, ele vai te ajudar. E tem que haver essa parceria. E tem professor que não aceita. Eu, por exemplo, como eu falei para vocês, eu passei essa situação lá, que, meu Deus do céu, o que uma pessoa dessa tem que aprender? Ela só tem a perder. Porque ela estava fazendo errado um documento que ela não sabia e ela sequer aceitou uma ajuda, um auxílio. Ela continuou no erro dela, e ainda me deu uma chamada de atenção na frente de todo mundo. Né? Então tem que haver essa parceria, pessoal. Vocês podem colocar isso como palavra-chave também, a parceria, tá? Então tem que um ajudar o outro, entender que todo mundo está ali para aprender junto, para construir junto uma educação melhor, um conhecimento melhor para os nossos educandos, tá? Então não pode ficar ali cada um no seu quadradinho e falar, ó, você faz o seu, que eu faço o meu, não se intromete, não. Trabalhando em conjunto, todo mundo ganha, o professor ganha mais no seu trabalho, o trabalho se torna mais fácil e a aprendizagem se torna muito mais significativa e os educandos vão evoluir muito mais, tá? Com isso, pessoal, busca-se conseguir uma visão mais ampla e adequada da realidade, que tantas vezes aparece fragmentada pelos meios de que dispomos para conhecê-la e não porque seja em si mesma. Ou seja, gente, trabalhando dessa forma, a gente vai buscar, pessoal, uma educação mais completa, uma educação mais integral para o educando, onde ele vai, através de um único tema, ele vai fazer aquela ligação entre o inglês, entre a artes, entre a educação física, entre a educação regular ali com o professor. Uma outra professora de outra sala que falou, gente, posso contar uma história na sua sala? Gente, recentemente, olha, perdemos aí, não necessariamente de Covid, mas durante essa pandemia, perdemos aí uma colega. Eu trabalhei há 10 anos com ela nessa escola, foi uma pessoa que eu senti muito a perda dela, faleceu jovem aí com seus 40 e poucos anos, e uma pessoa que, cara, eu gostaria de poder hoje dar uma continuidade no trabalho dela, e o que eu aprendi com ela, que talvez eu não tenha praticado, eu quero começar a praticar a partir de hoje, que ela gostava muito de reunir as salas, assim, olha, você pode parar um pouquinho e dar uma levada eles ali no corredor para eu contar uma história, tal, se você quiser contar junto, e ela tinha muito isso, e olha, que Deus tenha a professora Cleide onde ela estiver, porque foi uma pessoa que contribuiu muito ali com a nossa escola, inclusive com o meu aprendizado. Também como professor. Então, assim, às vezes um professor que quer contar uma história para sua turma, tal, aquela coisa. Gente, com essa transversalidade, gente, você constrói um conhecimento muito maior, uma educação muito mais ampla, muito mais integral, que é o que realmente a gente busca, tá? Buscando aí essa reintegração. O que é a reintegração, gente? Do conhecimento, aspectos que ficaram isolados aí uns dos outros, aí um tema que você podia ter trabalhado aí com seus colegas, que podia ser uma coisa legal, você trabalhou sozinho, e quando o seu colega de repente foi tentar buscar trabalhar aquilo, a criança fala, mas eu já aprendi aquilo na outra aula, puxa, se estivesse trabalhando em conjunto, teria sido muito melhor, tá? Com a transversalidade a gente busca esse tipo de conhecimento, de educação. Pessoal, tem bastante coisa, deixa eu ver como é que tá o vídeo aqui. 19 minutos? Vamos ver se dá pra gente trabalhar um pouquinho mais. Com a interdisciplinaridade, questiona-se essa segmentação dos diferentes campos de conhecimento. Buscam-se, por isso, os possíveis pontos de convergência entre as várias áreas e sua abordagem conjunta, propiciando uma relação epistemológica entre as disciplinas. Gente, essas monte de texto difícil que eu li aqui agora, monte de palavra difícil, o que isso quer dizer, gente? O que eu falei lá no começo, gente, temas como educação, como saúde, como meio ambiente,
como trabalho e sociedade, esses temas assim que convergem de uma disciplina para outra, sabe? Que dá para você trabalhar em várias disciplinas que não pertence a nenhuma. E esses temas, gente, é muito importante você trabalhar eles, porque através dele você consegue trabalhar a interdisciplinaridade sem que um professor diverja do outro, fala assim, não, mas esse tema não tem nada a ver com a minha matéria. Então esses temas, gente, eles convergem entre as disciplinas, facilitando aí o trabalho da interdisciplinaridade sem que haja aquele conflito entre os professores, tá? Acerca do que pode ou não, o que dá ou não para ser trabalhado na sua matéria, tá bom? Através da interdisciplinaridade, torna-se possível a aproximação com mais propriedade dos fenômenos naturais e sociais, que são normalmente complexos e irredutíveis ao conhecimento obtido quando são estudados por meio de uma única disciplina. As interconexões que acontecem nas disciplinas são causa e efeito da interdisciplinaridade. Então, olha só, através da interdisciplinaridade, a aproximação com mais propriedade de tudo que acontece acerca de um tema. Por exemplo, você vai falar hoje do coronavírus. A professora do ensino regular ali, que é a titular da sala, ela vai trabalhar isso. Só que aí quando... professora, mas isso já aconteceu antes? Já aconteceu, eu não sei explicar mais ou menos, mas olha, então assim, se ela trabalha isso com interdisciplinaridade com a história, o professor de história vai arrebentar, ele vai esmiuçar, falar que já aconteceu várias vezes, né, como eu já mencionei aqui, já aconteceu isso diversas vezes. Então assim, olha, o professor de história vai dar continuidade nesse tema da parte histórica da doença, tá? Daqui a pouquinho ele tá aqui na sala, ou amanhã é a aula dele, vocês vão ver que vai, aí quando chegar no dia seguinte, o professor vai lá e responde aquela questão do aluno, aí o aluno fala assim, professora, mas será que, por que essa pandemia está aumentando? Aí chega o professor lá de matemática, aí ele vai, olha, está aumentando, vamos pegar aqui a perspectiva aqui, ó, pelas estatísticas, ó, assim, ai professor, mas, ai meu Deus, mas isso aí está se expandindo para o mundo todo, mas por que isso saiu da China e foi se espalhando pelo mundo? Aí vem o professor de geografia, aí ó, pá. Então olha só que bacana, pessoal, quando cada um trabalha ali dentro da sua disciplina, o mesmo tema, mas com a sua visão da sua matéria. Então olha só que legal que fica. Agora, quando o professor sozinho trabalha aquilo ali, ele não tem como responder todos os âmbitos. O âmbito geográfico, o âmbito histórico, o âmbito cultural, o âmbito matemático, ele não tem como explicar tudo. Ele não vai ter conhecimento mesmo até... Aí entraria, pessoal, uma coisa que esquece o que eu vou falar, tá? Para não confundir aqui com o nosso estudo. Aí vai entrar transdisciplinaridade, não é transversalidade. O que? Peraí, como transversalidade? A transdisciplinaridade seria a eliminação, pode-se dizer assim, a eliminação das disciplinas, ou seja, todos os professores entendendo de todas as matérias, e aí sim entra aquele professor completo, né, que o aluno vai perguntar qualquer coisa sobre aquilo, ele vai sobre qualquer âmbito responder, tá? Mas a transdisciplinaridade, ela infelizmente, pessoal, ela tá bem longe ainda de uma chance de se tornar aplicável na sala de aula. Por quê? Porque nossa, você imagina um professor X-Men lá, né, dominando todos os âmbitos, como eu falei aqui. Então a transversalidade, ela seria o nosso modelo mais perfeito para se trabalhar, que seria a eliminação mesmo da disciplina. Todo professor, ele vai manjar um pouquinho de cada coisa ali, de forma que a aula dele não seja limitada. O aluno perguntou, isso aqui você vai continuar no próximo capítulo, na aula de história. Então, só que a transdisciplinaridade, ela hoje, ela tá bem longe, pessoal, porque seria hoje, mediante o formato de educação que nós temos, o despreparo aí do professor, não por culpa do professor, mas a falta de investimento na aprendizagem contínua do professor, está muito longe ainda de se tornar realidade. Então esquece transdisciplinaridade, esquece, tá, pessoal? Para não confundir aqui, tá? Então, assim, como eu estou falando, né, esquece a transdisciplinaridade para não confundir com nossos estudos. Vamos lá, partindo da interdisciplinaridade. Ela é importante por quê? Porque cada professor, você trabalhando todo mundo junto ali o mesmo tema, cada professor vai conseguir trabalhar dentro do seu âmbito, tá? Vamos lá. A adoção da ideia de tema gerador como procedimento básico para a organização do fazer pedagógico de modo interdisciplinar.
dá conta de uma necessidade específica do trabalho interdisciplinar, que é a temática comum. Então, assim, o que é adotar um tema gerador, pessoal? É escolher um tema. Eu vou falar do Covid aqui mais uma vez, porque é o tema do momento, né? Então, assim, você, por exemplo, você vai usar o Covid, né? A partir do Covid, o pessoal vai trabalhar em conjunto a interdisciplinaridade, trabalhando o quê? Junto com isso, a transversalidade, que é o quê? O tema perpassando todas as disciplinas, tá? E a adoção dessa ideia de usar um tema gerador, no caso aí o coronavírus, como procedimento básico para a organização do fazer pedagógico, gente, dá conta de uma necessidade específica do trabalho interdisciplinar, ou seja, que é quando você fala assim, vamos trabalhar de forma interdisciplinar, tá, mas o quê? Então, a transversalidade, ela se faz necessária aí, que é o quê? Você adotar a ideia de um tema que vai girar em torno de todo mundo, a partir daí o problema está resolvido. Não tem por que você dar desculpa e falar, não dá para trabalhar em grupo com outro, porque a minha matéria não tem nada a ver com a dele. Você tem um tema comum que dá para perpassar tudo. É bem redundante isso aqui, gente, mas é até legal, porque realmente a gente vai revendo e reforçando as ideias, tá? Deixa eu ver como é que tá o vídeo aqui, pessoal. Tá com 26. E, pessoal, acho que dá pra terminar. Então o vídeo vai ficar um pouquinho longo aí, com uns 35 minutos, mas dá pra terminar. Senão o outro vídeo acaba ficando curto. Vamos lá. Só que vai além, pessoal, disso, amarrando-se com outro aspecto político-pedagógico da proposta de trabalho, a relação estreita da prática pedagógica com a realidade social local em que está mergulhada a escola. Então, pessoal, a adoção de um tema gerador, ou seja, a transversalidade de um tema entre as matérias, vai muito além da sala de aula, que seria o quê? Ela vai se amarrar com outro aspecto, que é o aspecto político-pedagógico da proposta de trabalho, que é a estreita relação da prática pedagógica com a realidade local. Então você também, não basta apenas você criar um tema, falar assim, vamos falar de meio ambiente. Gente, o meio ambiente é muito legal, mas o meio ambiente que esteja ligado à realidade local em que a escola está inserida, tá? Então não basta pensar, vamos falar de coronavírus, mas vamos supor que tem um bairro na sua cidade aí, onde está a sua escola, que aquele bairro foi inatingido pelo coronavírus. Ninguém pegou coronavírus naquele bairro. Olha que beleza, hein? O bairro dos sonhos. Gente, já não dá para trabalhar coronavírus. Por quê? Porque você está falando de uma coisa que está dando aí uma pandemia no país todo, mas as crianças do seu bairro não tem ninguém lá que tenha sido contaminado, que tenha tido que se internar no hospital, então a criança para ela não faz muito sentido, tá? Você vai trabalhar esse tema, tá, mas não vai focar nele, porque o seu bairro ali tem uma bolha nele que protegeu todo mundo, vamos supor. Então você tem que trabalhar um tema gerador que ele consiga perpassar todas as disciplinas, mas que tenha a ver com a realidade local de onde você está, porque, afinal de contas, uma coisa que eu venho batendo em todas as aulas, pessoal, se a criança não se identificar com o tema, se aquilo não tiver a ver com a vida dela, com a realidade dela, ela não vê significado e ela não vai conseguir aprender, tá? Tal processo educacional de escolha, revisão e busca de explicações sobre problemas locais, pessoal, ele configura-se também como um espaço de formação docente, uma vez que tal método pedagógico envolve um levantamento preliminar necessário para a escolha de temas em um processo constante de retomada e realimentação do estudo da realidade local, aprofundando sua abordagem sob novos prismas e com complexidade crescente. Isso, pessoal, que está falando aqui, você buscar esse processo educacional em trabalhar com a realidade do seu bairro, trabalhar com a realidade da criança, ele se torna uma coisa um pouco complexa, mas não impossível. Gente, isso você vai usar uma ferramenta da qual a gente não parou para pensar ainda. Nossa, que ferramenta é essa? Será que é o Google? Não? O que será que é? A participação dos alunos. Você vai estimular a participação. A partir da criança você vai perguntar, vai conversar, vai saber como que é o meio que ele vive, você vai aprender um pouco sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre a cultura dele, e a partir daí você já começa a ter um conhecimento das necessidades do bairro. A partir daí você vai achar um tema gerador
junto com a equipe, junto com a coordenação, um tema gerador que vai nortear a transversalidade, vai ser a transversalidade que vai nortear a interdisciplinaridade do grupo. Tá? Então, a criança se torna uma ferramenta poderosa e, através da criança, você também está estimulando ela a contar sobre o convívio dela, ela está se sentindo importante. E, a partir daquilo que ela falou para você, você vai começar a trabalhar o tema gerador. E isso vai fazer com que a criança se sinta feliz e importante, porque ela vai dizer, puxa vida, olha, eu conversei sobre aquilo, agora o professor vai ensinar sobre isso. Que legal, todos os professores. Tá? Então, gente, esse processo baseado na realidade escolar, baseado na cultura local ali, isso é muito importante também, porque não só vai ter um significado maior para a criança, como a criança vai se sentir importante porque ela participou da construção daquele tema. A interdisciplinaridade, ela implica no plano prático operacional, que se estabelece em que se estabelecem mecanismos e estratégias de efetivação do diálogo solidário do trabalho científico, tanto na prática de pesquisa como naquela do ensino e da prestação de serviços. Não basta uma estrutura curricular com justa posição de disciplinas, se não houver em ação um processo vivificador de discussão que explicite as correlações e reciprocidades de significação. Deve haver reciprocidade entre as disciplinas. Palavra-chave que eu falei lá em cima, reciprocidade. Então, a interdisciplinaridade, gente, ela implica num plano prático operacional. Mas o que ela precisa? Ela precisa, gente, que os professores se relacionem entre si, conversem entre si, como que está saindo o trabalho de cada um e como cada um pode contribuir com o outro também. Se não houver essa reciprocidade, essa conversa, esse diálogo, essa ligação, não adianta só você planejar isso lá no começo e depois abandonar, tá? Precisa haver essa parceria, essa reciprocidade, tá? Para que o negócio flua até o final e obtenha um resultado positivo. No campo da educação, os termos globalização, quebra de barreiras, estreitamento de relações, são cada vez mais utilizados para resumir o atual momento de evolução e desenvolvimento que o mundo está vivendo. Essas transformações, elas requerem uma postura interdisciplinar. Então, quando você vai falar de globalização, de quebra de barreiras, de estreitamento de relações, você tem que trabalhar de forma interdisciplinar. Se trabalhar cada professor ali, ele não quer contato com o outro, ele não quer fazer as coisas, gente, como é que você vai trabalhar essa quebra de barreira, essa globalização, tá? Então, a postura interdisciplinar, ela se torna uma ferramenta importantíssima para a globalização, que é o quê? Que é o que o nosso mundo hoje necessita, tá? A quebra de barreiras, o estreitamento de relações. A função da interdisciplinaridade, pessoal, é apresentar aos alunos possibilidades diferentes de olhar um mesmo fato. Ou seja, como a gente está falando, né? Você pega um tema gerador lá, vou falar de novo do coronavírus, e aí o aluno trabalha aquilo na visão do português, na visão da matemática, na visão do português foi ótimo, hein? Na visão do português foi na visão do português, do italiano, não, gente, na visão da língua portuguesa, na visão da matemática, na visão da história, na visão da geografia, ou seja, a visão de espaço, visão histórica, a visão morfológica, a visão de estatísticas, né? Quanto isso ainda pode piorar, quanto vai começar a melhorar. Então, assim, isso contribui demais. A possibilidade do aluno olhar um tema por vários pontos diferentes. Para concluir, pessoal, a interdisciplinaridade ela é definida como a interação entre duas ou mais. Isso aqui está errado, entre duas, porque na verdade é entre duas só se só tiver duas disciplinas na escola, né? A interação entre duas ou mais disciplinas que podem ir desde a simples comunicação entre elas até a integração recíproca de conceitos fundamentais. Por que eu falei que está errado, gente? É só se a escola só tiver duas disciplinas. Mas se ela tiver mais, tem que ser a interdisciplinaridade, tem que passar por todas. Porque se ela passar por um ou dois professores, aí há pluridisciplinaridade, onde dois professores combinam e trabalham juntos, não tem problema nenhum. Tá? Só que aí, para você falar interdisciplinaridade, é o que? Todos os professores... como fala, mediados por uma coordenação pedagógica. Então ela tem dois níveis, tem a coordenação que está acima, que vai fazer toda aquela mediação para que todos os professores possam trabalhar juntos, tá? A interdisciplinaridade ela é um termo usado na caracterização
da colaboração entre disciplinas diversas ou segmentos diferentes de uma mesma ciência. Pessoal, para concluir, tudo isso que falou aqui, depois vocês voltem o vídeo, façam anotações, interdisciplinaridade. Todas as disciplinas de uma escola trabalhando em conjunto, um mesmo tema. E a transversalidade é o quê? Esse tema que vai perpassar todas as disciplinas, tá? Então, interdisciplinaridade, trabalho em conjunto. Transversalidade, o tema em comum, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, não deixa de ativar o sininho, de inscrever no canal aí, para não perder os próximos conteúdos. Bons estudos, pessoal, e até a próxima aula.